Olá, bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre cinema. Hoje a gente vai conversar e trocar ideias sobre a relevância do cinema na nossa vida, a relevância do cinema e na filosofia, o que é cinema, o que é filme, para que serve. É arte, não é? Acho que é um ponto pacífico que é arte, né? O que vocês acham? O que. Sim, é tomar. Mas até Transformers, até o filme do Transformers é arte? O que não é arte, né? Oh. Eu acho que é também. O que é arte? Ninguém sabe, mas o que não é arte? O que é feito por máquinas, O que é feito por máquinas? por inteligência artificial. Mas aí, deixa eu ver aqui, tem tanta coisa feita por máquina que a gente considera arte. Por exemplo, uma impressão de uma foto da Mona Lisa não é arte, porque é feito pela máquina, né? Ou teoricamente também até os efeitos especiais é feito por uma máquina, mas idealizado por um homem. Mas não foi nesse sentido que eu quis dizer. Algo idealizado por uma máquina, que eu acho que pode ser uma tendência futurística. Assim. Eu acho que só o que é idealizado por pessoas humanas pode ser considerado arte. Mas eu acho que no futuro vai ter coisas idealizadas por inteligências artificiais. E daí eu não acredito que vai ter esse caráter. Assim. Mas eu estou falando de futuro, eu não estou falando de nada que acontece hoje. Eu acho que peraí que entrou alguém, mas aí eu... Entrou alguém? Olá! Oi, Aline, tudo bom? Eu acho que a arte é um negócio que a gente não sabe dizer o que é. Porque toda vez que você tenta correr atrás da definição, ela foge de você, né? Assim, então, sei lá, o Benjamin vai falar de aura, e depois ele vai falar, né, a obra, cinema, por exemplo, não tem aura, né? Não tem alguma coisa que você diga que aquilo ali é o original, né? E aí, essa acho que é a grande beleza do cinema, porque ele não tem um original. Ele é várias cópias, né? Não tem o original do Sétimo Selo. Não existe. Se você assistir ele no YouTube, ou se você assistir em fita cassete ou no cinema, tanto faz, você está vendo a mesma obra. Ela é já em si reproduzível, né? Reprodutível, que é alguma outra coisa. O Krakauer, vocês conhecem Krakauer? Não. Ele era meio que... Ele era da mesma turma do Walter Benjamin, do Adorno, mas ele é uma geração anterior, assim, né? E aí ele é arquiteto, se eu não me engano. Ele é arquiteto e aí depois ele vai fazer alguns artigos sobre arte, etc., na República de Weimar. A República de Weimar ali é um pouquinho antes do nazismo, né? O período de grande inovação na Alemanha pré a tomada de poder do Hitler. E aí o Krakauer vai falar que o cinema é uma boa forma de entender como as massas estão pensando, para onde que está indo a massa, sabe? Assim, então, tipo, ele fala que o expressionismo alemão, por exemplo, ele é um tipo de prelúdio de angústia, já mostra aquela angústia, já mostra para onde que vai a visão de mundo, a visão de massa
do alemão que vai curtir o Hitler, né? Que vai curtir as obras de arte hitlerianas, né? Que também fazem várias coisas, tipo, mega artísticas, né? Outro dia eu estava vendo alguma pessoa falando assim, a gente fica idealizando que artista, né, que sociedade maravilhosa que a gente vai ter quando os artistas tomarem conta, mas a gente esquece que o nazismo foi feito por artistas, né? A gente pode questionar que arte é essa, qual a qualidade do artista, mas eles estavam ligados à arte, né? Não era a arte, inclusive eles rechaçavam um tipo de arte em prol de outra, né? Eu acho que, desculpa, eu não consigo ver o teu nome. E eu sei que você é peça principal nesse jogo. Eu sou a Márcia, eu nem me apresentei lá no começo. Olá, bem-vindos ao Genefil, eu sou a Márcia. E aí o que acontece? Cheguei aqui de paraquedas, eu não sou nada ligada ao cinema, gosto muito, eu sou só uma apreciadora, mas eu sou estudante de psicologia. Ai, que delícia. Novinha ainda. Eu tô no 3º período. Inclusive, eu sou amiga de Arthur. Olha. Nós somos de Recife. E aí eu recebi o link do grupo através de uma grande amiga minha, que é advogada e apaixonada por filosofia. E aí ela acabou compartilhando, né? Discute de filosofia nesse grupo, então, beleza, vamos. Então, eu não conhecia aqui a dinâmica. Mas a gente, sobre arte, eu gosto muito. Filosofia também. Arthur é louco apaixonado. E o que eu posso falar sobre a arte é que ela é subjetiva. O que é arte, para mim, pode não ser para você. Mas a arte, com certeza, é aquilo que toca. Através dos sentidos, né? Seja ele qual for. Pode ser escutar, pode ser aquilo que toca na pele mesmo, aquilo que emociona, aquilo que vem na mente. Então, é aquilo que, através dos sentidos, nos toca. Pode não tocar em mim, pode tocar em você. E aí, recentemente, eu estava numa palestra onde o professor falou assim, hoje em dia os jovens só querem saber de diga onde você vai, que eu vou varrendo, e isso não é arte não, minha gente. Vocês têm que escutar música boa aí, não sei das quantas, não sei das quantas. Aí eu peguei, levantei minha mão e falei, se esse tipo de música me conecta com o público que eu quero, se esse tipo de música faz sentido para o público onde eu quero chegar, isso é arte, sim. É muito mais arte eu chegar com essa música e falar, por exemplo, olha, deixa eu te explicar a política. Diga onde você vai que eu vou varrendo, por exemplo. A gente pode encaixar no nosso cenário político. Podemos encaixar em tantas mães que protegem seus filhos burgueses, que não pagam a lei como as pessoas comuns, e essa pessoa entender muito facilmente do que eu tocar Beethoven para essa pessoa. Então, isso é arte, sim. Depende de quem chega e aonde ela está indo. Ela é múltipla e ela é subjetiva. Aline, você ia falar alguma coisa? Quer falar algo? Sim. Acho que uma boa coisa que vai reforçar esse pensamento da Luana, eu vou dizer como uma pessoa que faz pesquisa. Eu já sou formada em filosofia e já sou especialista em música, né? Minha 2ª graduação estou fazendo agora em artes visuais. E o que acontece, né? Eu trabalho muito com arte, eu sou a responsável pelo Instagram do Genefil e tal, e uma coisa que, como pesquisadora que eu prioritariamente estudei durante a filosofia no meu TCC sobre a escola de Frankfurt, principalmente sobre Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin e no geral, o que simboliza o que é ser arte, o que é pensar arte, o que é pensar música, porque mais pro lado da música, o que eu optei na minha primeira graduação, é que a música e a arte em si, ela vai depender de uma construção. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial transcendental. E a forma como ele vai enxergar o que é arte vai muito calhar do que é a vivência social desse ser humano. Então, para o professor, que eu não sei quem é, vir dizer que esse tipo de música é uma música ruim, isso demonstra como ele está preso numa estrutura social, como só teve acesso a um tipo de música, como Adorno teve a princípio, porque Adorno, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele criticou pra caralho o jazz.
ele meteu o pau no jazz. Só que nos livros futuros dele, e isso eu entrei em discussão na faculdade de música, porque a minha especialização foi em música, e eu tive técnico de música, toda vez eu entrava na mesma discussão com todos os professores de músicas, porque eu falava que eu era estudiosa de Adorno e de Horkheimer. E eles falavam, não, mas Adorno não gosta de música. E Adorno era musicista, compositor, museólogo e caralho-a-gatos na música. E que ele entendeu no futuro que ele estava errado. Que a música que ele teve foi uma, por conta dele ter uma construção social na Alemanha, ele ter uma família musicista, ele ter uma produção musical diferente, e quando ele chega nos Estados Unidos, de certa forma, sim, a arte ela passou por um processo de mercantilização, ela passa pelo processo fetichista, ela luta constantemente para ir contra isso. Mas a arte, ao mesmo tempo que você tenta definir como algo, você prende ela àquilo. Então, a arte ela acaba sendo igual à filosofia. A gente não consegue definir plenamente. A gente tem a etimologia da palavra filosofia. Mas se a gente fechar a filosofia num ponto, ele deixa de ser filosofia. Então, a arte ela tem os seus princípios. A gente consegue estudar na arte em si sobre o que deveria ser a arte na decolonialidade, a arte naquele contexto, a arte para quem trabalha numa questão mais classicista e tudo mais, mas a arte em si ela vai ser um processo de construção social. Ela vai ser, de certa forma, também usado como um instrumento político. A arte, ela consegue ter vertentes para usar o nazismo para isso. Então, esse é o interessante da arte, é como você vai usar a arte. Então, por exemplo, nem todo cinema é arte. Há algumas artes que podem vir do cinema. Nem todos, mas alguns são. Porque a gente vai falar também do fetichismo, da produção mercantil. Nem toda arte produzida por artistas, como design, por exemplo, não é arte. Isso a gente acaba aprendendo no coisa. Porque a gente vou discordar de você. Eu digo porque eu tenho design. Ótima conversa, a gente já começa com boas eu digo isso porque eu fiz questão de fazer design para saber se era arte. E aí a gente aprende que a gente cria um produto. E um produto não é arte em si, né? Porque a arte, ela... Mas quem que disse que arte não é produto? Isso a gente estudando como arte. Não estou falando de usando teóricos fora da América Latina. Eu digo autores que também são dessa região. Porque a arte, ela pode vir do cotidiano. Independente, mas quem foi que disse que a arte sempre foi um objeto de venda? Sempre foi. Sempre foi um objeto de fetiche. Não. Se você for uma igreja, aldeia indígena, a arte da aldeia indígena é ligado à própria cultura indígena. Ela é algo funcional. Ela é algo funcional. Então, um quadro do Degas não vai ser arte. Esse é o ponto. Ela vai ser arte. É essa questão que eu estou falando. Mas é uma mercadoria. Ela se torna uma mercadoria porque a gente começa a fetichizar. O Adorno ele vai trazer esse contexto. Quando a gente estuda arte e arte pública, tem muitos artistas. A gente conhece o Banksy, por exemplo. O Banksy ele é um dos artistas que mais vende, que mais tem pedidos para ser coisa, e ele é o que mais luta contra isso, contra isso de mercantilizar a arte. A arte ela pode sim ser um produto, mas não necessariamente ela é um produto, ela não tem a necessidade do produto, entendeu? A arte ela luta contra isso ao mesmo tempo que ela é isso. E isso é muito difícil. Tudo bem, mas, de novo, se você estabelece que a arte é alguma coisa que não pode ser mercadoria, né? Então você vai usar indígena, ou então, por exemplo, Maria Fernanda, é o nome do meu cachorro. Desculpa, gente. Ela gosta de dar a opinião dela também. Se você está falando, por exemplo, que na Ilha de Páscoa as pessoas vêm fazendo a mesma arte há 10 mil anos e ela tem um propósito de ritual, ela tem um propósito de expressão, né, subjetiva, enfim. E aí você diz, isso é arte? Aí você exclui uma outra parcela de outras pessoas que estão fazendo arte. Eu acho que o grande problema
né, do contemporâneo, principalmente do moderno contemporâneo, é querer dizer o que é, o que não é, né? Porque daí aí a gente, eu acho que acaba elitizando, né? Acaba transformando as coisas como boas ou ruins. A gente começa a colocar. E aí eu prefiro dizer, é bom ou é ruim, né? Mas assim, eu não sei como é que eu posso, como pessoa, sujeito do saber e etc., dizer o que é arte, o que não é, pensando que eu tenho um crivo, e esse crivo é moralizado, né? Então eu vou dizer, bom, a arte não pode ser subjugada à mercadoria. Desculpa, o que não é mercadoria hoje, nesse momento? A gente está agora conversando, isso já é mercadoria, porque eu estou gravando, a gente vai colocar no YouTube e vai ser. E se for muito acessado, a gente já ganha dinheiro. Então, assim, né? Eu sou mercadoria, eu sou reificada, porque eu sou uma pessoa que estudou filosofia e que tem que vender o conhecimento como trabalhador, mas também eu preciso me fetichizar. Então, Mas o fetichizar, você disse se tornar um fetiche, porque o fetichizar ele pode ter vários sentidos. E você a arte numa mercadoria, somente por ser mercadoria, ou definir o que é arte ou o que não é muito complexo. Eu não estou dizendo que não é arte. Eu estou falando que na discussão que você pauta, quando a gente vai usar Bourdieu, quando a gente vai usar filósofos da América Latina, quando você vai trazer Fanon, quando você vai trazer outras pessoas que vão discutir o que é arte palatável, por exemplo, existem artes que são efêmeras, que não são para ser vendidas, que são para acontecer naquele momento, como a performance. Marina Abramovic está aí para falar. Tem ações e artistas que eles fazem questão dessa arte não se tornar mercadoria, que o único pleno objetivo... Mas a Abramovic é mercadoria, ela é a mercadoria em si. Ela é o nome, mas a performance dela, que é a arte... O nome dela continua sendo e ela produz a arte. Que eu acho assim, não tem como a gente fugir que são criadas, exatamente, eu digo isso como alguém que está no mercado de arte, que produz artes. Tem gente que produz artes que simplesmente não podem ser vendidas. Tem uma artista, que eu não vou me lembrar do nome agora nesse exato momento, mas que ela produziu durante 7 anos obras que não podiam ter logomarcas, não podiam ter patrocínios, não poderiam ser vendidas, e que no final ela preferiu queimar tudo. E que isso foi o processo dela de arte e depois a performance. E que algumas artes são produzidas para isso. Pode falar, Luana. Essa parte me pega, porque eu sou de uma linha muito social, sabe? E eu acredito muito numa arte para todos. Aqui no Nordeste, a gente tem um artista muito famoso que morreu esse ano, J. Borges, e ele é o pai, assim, da xilogravura. Depois vocês podem dar uma pesquisada. E você visitava o ateliê dele aqui no interior, ele vendia as peças por R$50. Ele vendia, até velho. A família foi criada, o nome J. Borges se percutiu assim por toda netos e bisnetos. E ele tinha isso, ele fez: eu quero a minha arte na casa do vereador ao pedreiro, porque todo mundo tem que ter acesso a ela. Então, quando você diz assim, tem gente que não quer que a arte seja patrocinada ou não seja vendida, onde é que esse artista está alocado? Para não precisar, sabe? Ele está muito no topo, e aí você acaba desvalorizando artistas que precisam sobreviver no mundo. E aí, porque essa arte está sendo comercializada, não é arte? Eu na discussão sobre arte e artesanato também. Tem diferença entre arte e artesanato. Eu digo então, mas aí você destitui o artesão? Não, eu não estou destituindo o artesão. Primeiramente, eu não tô... que existe uma diferença entre arte e artesanato, você está dizendo que o artesão ele não é artista. Não, você está pressupondo o que eu estou falando. Não, eu falei, falando tem uma diferença. Estou falando que se fala, né? Sim, mas eu não estou falando isso. Eu não estou acusando, não. Eu não critico o artista. Eu sou uma artista popular.
Eu era musicista, minha arte é arte popular. Eu sou de Belém do Pará. Eu sou uma mulher negra que vem lá do coisa como bolsista para uma universidade particular porque eu ganhei bolsa 100%. Eu não desmereço a arte alheia. Eu sei que o mercado de arte ele é bem complicado. Bem complicado porque eu sofro racismo frequentemente em São Paulo, porque eu sou do norte do Brasil. Não estou desvalorizando, é bem difícil, porque alguns artistas não são valorizados e outros são valorizados. Ou você se encaixa numa caixinha, infelizmente, mas existem pessoas que elas produzem arte de outras formas, que elas vão lá, destroem, e eu não posso dizer como é o parâmetro dessa mulher, até porque eu ouvi a discussão em sala de aula, ela me foi apresentada, então eu não posso dizer se ela era rica ou não. Mas eu conheço muitas artistas negras, periféricas, que às vezes apresentam a arte de forma popular e que não necessariamente é para ser vendida, e sim para alegrar a vida alheia. Isso vai depender, essa questão da arte pode ser aberta a todos. E, infelizmente, realmente algumas coisas são mercantilizadas, porque a arte funciona assim, porque a gente está no sistema capitalista, infelizmente, e que a gente tem que sobreviver. E eu digo como uma pessoa que faz faculdade de arte, estuda arte como bolsista, e que, ao mesmo tempo, tem que me sustentar, e trabalho como designer para poder me sustentar. Então, eu estou aqui no papel porque eu trabalho, eu acho que desde o meu início da minha faculdade de filosofia, eu gosto de trabalhar com arte. Uhum. Com arte de música, com todas as possibilidades, arte artesanato, que surgir, deu na telha, conseguir, eu vou. Só que, infelizmente, a arte ela é muito complexa. A arte, ela é, sim, elitista. Porque para conseguir fazer uma faculdade de arte... Eu discordo, eu acho que a arte é banal, a arte é qualquer coisa, tá em todo lugar o tempo todo. Vai na favela, você acha, bota aqui no meu prédio, aqui embaixo tem gente fazendo arte. Estudar, no meu caso, por exemplo, como pintura. Eu amo pintura. Sim, mas pintura... isso é um tipo específico mas de eu não estou falando da arte. Arte é banal, arte é em qualquer lugar, a gente consegue fazer. A arte também é banal. A arte ela pode se enquadrar em todos os requisitos, tanto piche, porque é periférico, tanto como rap, tanto em qualquer lugar. A arte ela se encaixa em todo mundo. Eu não acho que ela é difícil, ela não é complexa, ela é. Agora, a questão é que igual a filosofia. gente vai... Se você definir filosofia em uma coisa, ela vai deixar de ser. E essa questão, infelizmente, algumas artes no Brasil, no caso da minha, que eu quero fazer, que eu queria me formar em artes, ela é elitista. No meu estado não tinha a bacharel em artes visuais. Eu tive que vir para o Sudeste, sendo do Norte. Ou, por exemplo, você entra aqui em contato... Mas assim, Aline, puxando, né, porque a gente está falando de cinema, essa discussão sobre a reificação do objeto de obra, do objeto de obra de arte, o cinema foi o sujeito, foi o mais assujeitado, um dos mais, né? Eu acho que a artesão também foi, mas a fotografia também foi destituída do seu local de arte, assim como o cinema. E, assim, é difícil haver algum cinema que não seja para massa, porque o seu objetivo é que várias pessoas tenham acesso. Então, tipo, a Luana estava falando assim, porra, me pega porque eu quero que a arte seja massa, né? Que seja para a massa, que seja para o povo, que seja para uma grande quantidade de pessoas, né? E, por um outro lado, a gente vai ter algum outro tipo de resposta a isso, de que a arte que é para muitas pessoas não é muito boa porque ela é popular, ela é massificada, ela não vai ter valor. Então, o cinema vai participar desse processo também, principalmente como absolutamente, primeiro porque é muito recente, vamos pensar aí que ele começa, né, como alguma coisa artística aí no começo do século XX, né? Então, quando a gente começa a pensar que o cinema, ele não é
Porque, assim, o que o Benjamin vai falar, por exemplo, de aura, né? Ah, você tem uma obra de arte original, aquela lá, aquela bonita, aquela específica, e aquilo é valorizado porque tem aquele je ne sais quoi, aquela coisa e tal. Ok, aquilo ali é a obra de arte. Mas e o cinema? Não tem um que é valorizado, não é um diamante. Aquilo por si só. Então, o que? A gente vai fetichizar a Disney, a gente vai transformar em mercadoria o diretor bonito, né? O Bergman, o Glauber Rocha, ou o expressionismo alemão. Então, a gente vai começar a... E aí, ok, como é que a gente vai saber a diferença entre um filme da Marvel e um filme de arte do Godard? Como é que a gente vai diferenciar o que vale ser visto, o que vale ser refletido sobre e o que não, né? Então, quando a gente começou o grupo, eu perguntei, quais são os seus 5 filmes favoritos? Justamente para colocar assim, que tipo de pessoa que você é? Quem é você? Qual é a sua identidade? Eu só gosto de filme artístico dos anos 60 e 50 europeu. Não, eu adoro filme tragédia hollywoodiano. Eu gosto de filmes que... Você entende? O cinema, ele deixa de ser um objeto em específico, um objeto material, e passa a ser uma representação social do que é a ideia das pessoas, e passa a ser a linguagem pela qual a gente vai se comunicar, né? Márcia, aí no caso eu acho que no cinema ele entra num contraponto, porque quanto mais gente a favor daquela arte, mais sucesso, né? Ela não vira algo popular, teoricamente. Ela é mais valorizada, porque é mais público assistindo, tipo a Disney. Quantos e quantos seguidores não pode lançar qualquer coisa que tem lá, já sucesso garantido. Mesmo que não seja... Sucesso e valor são a mesma coisa? Pode falar, Rê. Ouvindo você falando, eu lembrei de um fato que eu acho que... Eu não sei se aqui no Brasil ou se é uma particularidade nossa, mas a gente tem uma tendência de performar a desigualdade social entre nós com esses códigos, assim. Então, se você fala que os seus 5 melhores filmes são filmes da Marvel, da Disney, etc., você está representando uma certa classe social. Se você diz que os seus 5 melhores filmes são filmes todos em preto e branco, cult, não sei da onde, você está fazendo uma distinção de classe. Então, eu não gosto muito desse tipo de coisa, assim. Eu não sei se fala sobre a pessoa, sobre de onde ela está vindo. Eu não sei a quem interessa, assim, eu não sei qual é o tipo de distinção que a gente está querendo fazer. E essas questões, assim, de códigos sociais, a gente tem que... Enfim, eu acho que vale sobre o que é arte também, a gente considerar da onde a gente... Quem está falando o que é arte, o que eu considero que é arte, de onde eu estou. Exatamente. Assim, quando você vai falar... Eu acho que tem 2 coisas, né? Identidade é identidade, a gente sempre vai se identificar. Então, quando você está num grupo, né? Por exemplo, estamos aqui 6 pessoas, não, 5. Eu não sei contar, porque eu sou esteta. Quando a gente está aqui em 1, 2, 5 pessoas, e somos todos desconhecidos. Nunca vi essa Regina aí na minha vida, nem sei quem é. E a gente está tentando se identificar, ou seja, estou querendo dizer quem eu sou, que tipo de pessoa que eu sou, eu quero que você me perceba de uma certa forma. Então, arte também tem essa função, arte em geral, né, tem essa função de colocar você em algum lugar do mundo. Eu não sei, não sei, mas também, se é apenas para superiorizar, ou para se colocar acima, ou para se localizar. Mas eu acho que a gente não pode... Eu concordo com tudo que você falou, mas a gente não pode negar que a gente precisa se identificar, entendeu? Quando a Luana começou falando, ela falou, eu não sou filósofa, eu sou
da psi, mas eu gosto. Então ela tá tentando se identificar para dizer, olha da onde eu tô partindo, né? Olha quem eu sou e da onde eu tô partindo. Eu fico pensando quando a gente tá falando, olha, o tipo de filme que eu gosto é Bergman. Esse é o tipo de filme que eu gosto. Eu tô dizendo que eu sou elitista, meio snob, mas que eu gosto de filme chato pra caralho, que dá vontade de dormir, mas que eu também gosto de filosofia e que eu morro de medo de morrer. E, e que tem algum quê sobre a Suécia aí que me interessa, né? Acho que, né, esse é o meu filme favorito, então tá dizendo algumas coisas, sabe? Mas aí a pessoa tem que, o interlocutor, quem tá te ouvindo tem que saber que filme é esse, né? Se a pessoa gosta de Marvel, ela não vai saber do que você tá falando. Mas se eu não gostar de Marvel, eu também não sei o que significa necessariamente, né? Eu não sei se isso demonstra identidade, assim, porque talvez o seu universo seja muito diferente do meu. E eu acho que talvez também a gente pode gostar de Marvel e música clássica. Eu posso ter dois... Claro. Isso é a identidade, não é? Né? Eu posso gostar de duas coisas de universos completamente diferentes, assim. Claro, mas é porque a gente está partindo do princípio que os universos são ordenados, e não são, os universos são, só são, né? Assim, mas quando eu falei de identidade, eu estou querendo dizer que é aonde você vai se colocar, aonde você vai se apresentar, não como essência, porque identidade não é. É tão difícil definir arte quanto definir identidade. Né? São coisas muito difíceis. É pior, eu acho a arte mais fácil de definir. A gente não sabe nem qual é a nossa ainda, né? Eu acho que a gente sabe, acho que a gente vai aprendendo constantemente, né? Quando. Eu não sei, assim, tem algumas coisas que a Luana falou que eu gostei muito, que eu queria provocar. Uma é sobre a arte ser subjetiva, que eu também não sei. Nossa, hoje eu tô chata, porque eu não concordei com ninguém. Não concordei com ninguém. Eu não acho que a arte seja subjetiva, eu acho que a arte é objetiva, ela é material, ela é a voz da subjetividade do artista ou dos artistas colocada de um jeito objetivo, porque eu coloco para você entender. Se vem um cara e fala assim, ai, esse amor é bom demais. Aí eu tô ouvindo e falando assim, caralho, é bom demais mesmo. Objetivamente, eu encontrei alguma coisa no mundo que tá falando para mim coisas subjetivas, objetivamente. Eu acho que é o contrário, eu acho que a arte não é subjetiva. É onde você encontra o seu sujeito no objeto, sabe? Assim, um termo meio nicotiano. Faz sentido isso que eu falei? Até engoli um pedaço de fiapo aqui. Fala, Luana, você tá se segurando aí. Então, né? Fala, Arthur. Eu acho que eu concordo contigo quanto a isso, né? É muito discutido em obras, em filmes, desenhos, né? Que tipo, você interpreta do seu jeito, mas, poxa, o jeito certo seria você ver a interpretação do autor, né? De alguma forma, eu não sei. Será? Né? Porque o autor não é dono da obra, ele é só quem fez. A gente tá participando coletivamente do que ele tá querendo dizer, não? Tipo, é objetivo, não dá para você falar assim, nessa obra o fulano tá falando sobre dragões e o cara tá falando sobre, sei lá, o filme é o Bergman, sabe? O Sétimo Selo é sobre dragões. Não, mas é assim que eu entendo. Tá meio fora, né? Porque tem limites materiais do que a pessoa tá falando, mas será que a obra pertence ao autor? Assim, essa eu também não sei, né? Essa questão do subjetivo, Márcia, eu acho que é porque fragmentou, né? A arte, ela é subjetiva. O que é arte para mim pode não ser para você. A arte, ela tem um objetivo. Show! Ai, esse amor é bom demais. Pronto, fez total sentido para você. Foi o objetivo dela. Mas para alguém pode fazer sentido algum. Então, é subjetivo em seu objetivo. Mas, primordialmente, a arte é subjetiva. Para mim, não fez sentido algum essa música. Eu não entendo nada sobre o amor, inclusive. Você já começa desse princípio. Que a arte é subjetiva no sentido de que
O que Pessoa. uma pessoa percebe sobre aquilo é individual. A arte, o contato com a arte é individual. Um filme que pode ser maravilhoso para você, para mim, pode ter sido bem meia boca. Será? Porque assim, se a gente faz um filme e vamos pegar a Marvel aí, e vai um monte de gente assistir aquele filme, então, fala isso também, Regina. Vai todo mundo ver o mesmo filme, e aí as pessoas gostam desse filme, e quem fez esse filme não foi uma pessoa, foi um grupo de, tipo, vamos dizer, no mínimo umas 1000 pessoas, né, pensando na Marvel, no mínimo, mais, muito mais. Não tem nada de individual em nenhum desses processos, você concorda? Tipo, a feitura, o que tá dizendo, tem um monte de ator, tem um monte de roteirista, quer dizer, o roteirista escreveu uma fala de uma pessoa, e um outro artista foi lá, encenou aquilo com a interpretação dele, e o diretor falou, faz mais assim, faz mais assado. Eu acho que é um processo tão coletivo que, quando a gente volta para essa subjetivação, essa individualização, principalmente no cinema, eu fico pensando que me parece mais um sintoma do nosso momento, da gente querer individualizar todas as coisas e compartimentalizar em indivíduos, do que olhar o objeto, entendeu? Eu entendo que a sua percepção específica daquela obra, sim, mas será que é tão subjetiva assim? Porque se você senta para conversar sobre o meu primeiro... Vocês assistiram Meu Primeiro Amor, com o Macaulay Culkin? E aí, a hora que ele tá lá com as abelhinhas, e aí ele sai correndo e morre, tipo, é horrível, todo mundo chora. Essa é uma expressão... Eu acho que a gente tinha que apreciar o cinema justamente pela coletividade que ele traz. Eu sou muito marxista, né? Mas todo mundo chora por alguma parte que aquilo toca. Ou porque alguma criança morreu, ou porque o amor foi muito sofrido. Porque senão, se não fosse subjetivo, não teria para que 5 pessoas estarem aqui discutindo sobre um filme. Sim, se mas todo mundo tivesse a mesma a gente não experiência com ele. nada também, né? Se não fosse objetivo, a gente tava só sentado, tipo... Então é essa parte que eu tô dizendo, entendeu? Mas eu acho que talvez a gente não esteja olhando pelo mesmo ângulo, porque como eu sou da óbvio que psicologia não. e vejo o indivíduo e sua subjetividade, e não você de fora, subjetivo e objetivo, né? É o indivíduo, o sujeito ser subjetivo, nós somos. Então, do mesmo jeito que a filosofia não se define, que a arte não se define, que ela é muito ampla, a gente não pode dizer exatamente o que é, eu não posso me definir por completa, porque a partir do momento que eu me defino, eu me encaixo. E nós somos um processo em constante transformação. A partir de agora, esse grupo, eu apresentei já sujeitos que vocês podem se interessar daqui a pouco e darem uma olhada. E aí já abriu outro mapa na vida de vocês, entendeu? Então, acabou sendo tocado, subjetivado por uma outra pessoa. Oi, Regina. Não, eu acho que a arte é essa coisa sem uma definição muito específica, mas que consegue fazer essa mágica da coletividade, assim, de criar grupos como esse aqui, esse pequeno microcosmo aqui, em torno de uma discussão única. E por isso a arte é tão atacada por grupos autoritários, né, como a gente viu recentemente, porque a arte une, né, a arte, o esporte, tem esse poder de unir as pessoas. Por isso que, redizendo o que a Márcia já disse, parafraseando, mas a arte não é uma coisa individual, né? Não faz parte do neoliberalismo, a arte ela é coletiva. É onde você se encontra com o outro, é o meio caminho entre você e o outro, não é? É onde a gente se une, não tem polarização na arte, não tem individualidade na arte, é onde a gente consegue se unir. Agora, eu entendo só que até mesmo os nazistas conseguem se unir no mesmo lema para poder construir. Pode ter um nazista junto com um marxista chorando pelo mesmo filme, e isso é lindo, né? Isso é arte. É uma coisa que talvez a subjetividade da Luana eu possa entender, estou aqui fazendo a mediação entre os dois lados.
Mas talvez assim, esse amor é bom demais. Eu posso entender o amor de um jeito, outra pessoa entender o amor de outro, e todas serem tocadas pela mesma música, mas terem interpretações de amor diferentes. Mas aquela emoção que foi gerada, ela é gerada coletivamente. E essa emoção gerada coletivamente é só a arte que proporciona, né? Isso é muito lindo, isso unifica a gente como ser humano, assim. Eu poderia dizer, depois de toda essa discussão, que a arte é essa magia que une a gente. Eu acho que essa seria uma boa definição, assim, na minha opinião. Eu toco maracatu aqui em Recife. Então, eu, por exemplo, participo de uma arte coletiva. Uhum. Né? Então, porém, todavia, eu estou do lado que toca, eu sou o lado que faz movimento artístico. Mas eu não existiria se não tivesse as pessoas olhando, me observando. Seria totalmente sem graça. Exatamente. Existe a beleza em tocar o instrumento, eu me emociono só disso, obviamente, mas a troca com o outro, a relação com o outro, aí a gente traz tantos filósofos, tantos socialistas que poderiam ser citados, de que é nesse contato com o meio que a arte se transforma o meio que transforma a arte, e assim a gente dá um segmento gigantesco, né? Mas a subjetividade que eu falo é, por exemplo, o meu sentir ao olhar uma arte é diferente do seu sentir em olhar a arte. E aí a gente discutir hoje o filme aqui era falar sobre o sentir de cada um sobre esse filme. É um ato coletivo, porém individual. Vamos conversar sobre nossa individualidade coletivamente? Eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que talvez eu seja inimiga dessa subjetivização, justamente porque eu acho que ela é a demasia, ela é o exagero que a gente tem, sabe? Nesse mundo que a gente vive, não. Se a gente estivesse em outro mundo, ok, mas o mundo que a gente vive, cada indivíduo vai se juntar em alguma coisa para continuar sendo indivíduo num coletivo. Eu acho que é onde a gente está se autocomendo, sabe? Onde a gente está se carcomendo. O que tu entenderia sobre subjetividade, Márcia? Eu fico pensando assim, por exemplo, Levinas, ele fala que o eu só existe quando ele está com o outro, né? Que a gente só é a partir do momento que você está em contato com a alteridade. Que eu acho que, assim, talvez possa ser o meu ponto de partida, sabe? E assim, eu vou colocar o Benjamin também, que é o meu melhor amigo imaginário, porque ele traz, assim, uma grande parte da discussão que o Benjamin vai trazer na literatura, não necessariamente no cinema, né, mas na literatura, é que a gente cavucou esse subjetivo, a gente cavucou essa identidade, esse eu profundo, e esse olhar para si, né? E ele gera um certo buraco, gera um abismo que você fica olhando e cai mais nele, porque esse dentro não existe, entendeu? Esse dentro E aí eu vou pensar, por exemplo, no Beckett, né? Que também tá pensando assim, essa identidade, esse eu que fica aqui, né, na linguagem, se autodefinindo, se autoconhecendo, etc., ele acaba se perdendo de tal forma que não consegue nem entender o que é o outro. Tá completamente desaluviado, vai para lá, vai para cá, baixa a cabeça na parede, porque não tem, só tem esse interno. Então, não que eu seja contra, eu acho que não exista, mas eu acho que essa é a demasia do nosso contemporâneo, dessa busca infinita ao eu, que o que a gente vai achar, né? Sendo que aonde a gente encontra a identidade, aonde a gente encontra as nossas questões é no outro, é nessa alteridade. Eu consigo entender quem eu sou
a partir do momento que existe alguém que não é eu, né? Então, eu só consigo entender que eu não acho que a arte é subjetiva a partir do momento que alguém fala a arte é subjetiva, e a gente vai entendendo como são as ideias, etc. Eu tô só contextualizando porque que eu tenho birra, né, do subjetivo. Porque eu entendo que parece uma busca meio estéril, sabe? Que a gente fica buscando, cavucando, etc., quando, na verdade, falta esse outro lugar de fora, assim. Não sei se fez sentido. Tu conhece o mito de Narciso? Aham. Então, tu descreveu ele. Não é bem a subjetividade. Foi um processo narcisista, essa coisa de só olhar para si e afundar em si sem olhar para o outro. A subjetividade, o contrário da objetividade, é você se reconhecer como um objeto não direto, né? Você sofre exatamente influências. Então, você é algo subjetivo, você não é definido. Você sofreu essa influência com um grande outro. Você é alienado ao grande outro. Quando eu tive fome, criança, que eu chorei de fome, alguém me ofereceu um peito, uma mamadeira, eu entendi que minha fome passou através daquele ato. Então, eu fui alienada a comer quando eu sentisse fome. Eu fui subjetivada a isso, através do objetivo alheio. Então, quando eu digo que nós somos seres subjetivos, nós fomos inscritos na linguagem do outro, no ato simbólico do outro. Então, participamos sim de uma sociedade. Subjetividade não é individualidade, não é ser individual. É ser influenciado, mas a minha maneira, como aquilo me tocou. Não é ser individualista, nem olhar só para o meu sentimento. É saber que aquilo me atravessou de acordo com a história que eu já vivi através de outras pessoas também, do meio que eu vivi, do meio que eu fui locada, da minha história histórica, né, socioeconômica e tudo mais. Arthur, do topo da filosofia aí também. Tá muito calado. Até agora, tô tranquilo, tô escutando. Eu A Regina... concordo com você, Luana, sobre essa parte, porque como alguém que pensou muito no que o ser humano ser um ser biopsicossocial transcendental, o ser humano, ele vai sofrer a influência do seu meio. O seu gosto, ele vai ser influenciado pelo seu meio. Você vai ter mudanças na sua vida pelo que você construiu. Sim, você tem a liberdade a partir de uma idade que você cria consciência sobre essas coisas. Com certeza. Mas na sua infância você é muito influenciável. Você vai aprender o mundo a partir de uma ótica da sua família, da ótica do seu meio e tudo mais. E, por exemplo, como uma criança que vive na periferia, que viveu só ouvindo uma espécie de música, que conviveu com uma espécie de arte, vai ter o mesmo interesse do que uma criança rica que teve acesso a tudo envolvendo museu, essas coisas e tal, papapá. Como é que você vai ter o mesmo gosto musical, por exemplo, de tocar e dançar carimbó, igual eu, se você é do Recife? Então, tipo, por exemplo, eu concordo muito que acaba o ser humano sendo um ser muito subjetivo e até mesmo uma construção, mas que ele tem a capacidade de conhecer outras coisas, porque o meu, ele vai influenciar, o contexto ele influencia no seu psicológico, até o seu biológico vai influenciar no seu psicológico. A forma e a construção de você como um ser. Então, eu concordo muito com o que a Luana falou. Gente, a Regina falou assim, e assim começa o processo de individuação, é quando a criança olha para a mãe e descobre que ela é outra pessoa, e não que eles são iguais, né? É aquele processo da Melanie Klein, né? De individuação, né? E o papo tá muito legal, mas eu preciso ir. Vamos nos encontrar novamente daqui a 15 dias, às 6 horas da tarde, não, às 17 horas. 17 não, eu tô burra, 7 horas da noite,
ou às 19 horas. E a gente vai assistir o Bergman, o Sétimo Selo. E aí a gente vai discutir o filme em específico. Eu agradeço muito. Queria saber se vocês têm mais coisas para dizer, para finalizar, mandar um beijo para a mãe. Tudo mais. Só agradecer e até daqui 15 dias. Foi muito boa a discussão. Valeu, foi um prazer. Obrigada, Luana. Obrigada, Regina, Arthur, Aline. Essa foi uma ótima primeira conversa. Agradeço vocês e um cheiro. Tchau. Beijo, bom fim de Obrigada. semana. Tchau, Tchau. tchau. Ah!